Salve, galera! Aqui é a professora Carol falando. Vamos agora aos Hebreus e Fenícios, que está no capítulo 2 de vocês, Assim Nasceu a Humanidade, entre as páginas 32 e 39. Tá? Bom, gente, vamos lá então. Vamos com os Hebreus. Né? Bom, gente, antes de tudo, né? A história dos Hebreus ela é bem longa, né? Ela daria, né, como eu sempre falo nas aulas, uma série do Netflix, né? Que vai até, né, os dias atuais, né, passando pelo Holocausto, a Inquisição na Idade Média e tudo que esse povo hebreu acabou passando aí na antiguidade. Mas bom, vamos ver aí como é que começou tudo. Bom, gente, a fonte mais conhecida aí do estudo dos hebreus data aí, né, da Bíblia. Né? A Bíblia relata, né, que os hebreus eles saíram de Ur, na Mesopotâmia, e em busca de terras mais férteis, eles estavam à procura aí, né, da terra prometida, também chamada de Canaã e chamada aí de Palestina. Isso por volta de 1800 a.C., eles foram trazidos aí, né, conduzidos aí pelo profeta Abraão. Bom, Canaã, né, aí está o mapa, né, da chamada Terra Prometida. Chegando lá, né, ficando aí alguns séculos, a Canaã passou por um período, né, de grande seca, o que fez, né, com que esse povo se deslocasse para o Egito, né, uma seta ali embaixo, né, à esquerda de vocês. Esse povo se localizou, foi se deslocando para o Egito aos poucos, permanecendo lá por aproximadamente 400 anos. Antes disso, né, teve a formação aí, né, em Canaã das 12 tribos de Israel. Né? Essa formação aí, ela ocorreu por conta dos descendentes de Abraão. Eles, bom, enfim, né, eles acabaram se deslocando para o Egito por conta aí das intempéries, né, por conta aí das necessidades aí de busca de lugares mais férteis. Tá? Bom, gente, 400 anos de permanência. Né, o que vai acontecer lá por volta de 1500 a.C.? Os Ixos eles vão ser expulsos do Egito e os hebreus vão acabar sendo culpados de serem coniventes com a invasão dos Ixos e são escravizados. Tá? São aproximadamente 200 anos de escravidão. Até que, né, Moisés vai conduzir novamente aí, né, esse povo hebreu para Canaã novamente. Né, o chamado Êxodo. Né? Aí eu coloquei aqui a rota do Êxodo, 1300 a 1250 a.C. A gente vê essa rota aí até chegar a Canaã. Né? Chegando lá, aí novamente aí na organização das 12 tribos de Israel, né, eles precisavam enfrentar os cananeus e os filisteus que lá estavam. Né? E em termos de estratégia, era um pouco difícil expulsar os cananeus e os filisteus, até porque eram 12 tribos separadas, era um exército que não era unificado. Então criou-se uma necessidade de ter uma monarquia para unificar o exército e assim expulsar os estrangeiros, ou seja, os cananeus e os filisteus neste caso. A monarquia, então, para expulsar os cananeus e os filisteus, as 12 tribos de Israel passaram por um processo de unificação promovido por Samuel em 1010 a.C. Esse período foi marcado por um intenso expansionismo militar e desenvolvimento do comércio. Os principais governos, Davi, o Davi que vence Golias, né, e nesse sentido aí a gente pode perceber que o gigante era, né, não, falando das coisas mais científicas, né, não era propriamente não um gigante, mas sim os estrangeiros, Davi que consegue unificar o exército e expulsar os estrangeiros, e Salomão, né, onde teve o auge aí, né, dos hebreus com a construção desse templo, né, esse templo de Salomão. Bom, a monarquia que a gente vê no mapa, né, a gente vê essas tribos unificadas, né, só que o que vai acabar acontecendo com o tempo, gente? Com o tempo, se observa que, né, o Salomão está cobrando muitos impostos, o que vai desagradar grande parte da população mais ao sul, né, a população do reino de Judá. Né?
Quando Salomão morre, o filho dele, que tem um nome bastante sugestivo, né, Roboão, ele continua essa tática de aumento de impostos, e é claro, isso vai provocar aí, né, um descontentamento ainda maior na população, que vai querer a separação dessa monarquia. Aí a gente vai ter o chamado cisma hebraico, ocorrido em 878 a.C. O que vai acontecer, gente? A gente tem aí, né, o reino de Judá ao sul, com a capital em Jerusalém, e o reino de Israel ao norte, com a capital aí em Samaria. Tá? Bom, gente, a gente tem aí reinos com organizações políticas diferentes, tá? Porém, até um dado momento, com crenças praticamente idênticas. Né? Nós temos um monoteísmo aí, né? Ou seja, a crença em apenas um Deus. Tá? Bom, falei aqui, né, por que teve a divisão, o comércio e desenvolvimento do reinado de Salomão, bem como a construção do templo de Jerusalém, exigiu um constante aumento de impostos, oprimindo ainda mais os pobres e gerando um clima de insatisfação. Deste modo, Israel, composta por 12 tribos, capital em Samaria, aliás, 12 não, 10 tribos, gente, capital em Samaria, e Judá, composta aí por 2 tribos, capital em Jerusalém. A invasão assíria, gente. Bom, falei para vocês, né, que apesar deles terem aí, né, essa divisão nesse cisma, né, organizações políticas diferentes, eles mantinham eles mantinham a mesma crença. Só que isso vai começar a mudar com a invasão assíria. O que vai acontecer, gente? Os assírios que vocês estão vendo aí à direita, né, em cima de cavalos, com arco e flecha, né, um povo bastante belicoso, bastante militarizado, eles vão invadir aqui Israel em, se eu não me engano, 722 a.C. Vão invadir Israel, vão pegar a população e vão escravizar. Né? O fato é que quando essa população é retirada de Israel, ela passa a se mesclar com outras culturas lá na Mesopotâmia. Os assírios são na Mesopotâmia, né? Pois é. Bom, gente, o que vai acontecer aí com Judá? Tá? Depois vocês parem o vídeo aí, né? E dêem uma olhadinha no que eu escrevi. Tá? Que eu tinha acabado de falar. Bom, gente, o pessoal de Israel, ele começa a se mesclar com outras culturas politeístas. Isso foi em 722, né, quando o rei Sargão, que ele era Sargão II assírio, vai invadir Israel e destruir a Samaria. Vocês acham que Judá ficou de boas lá no canto delas? Ficou, mas ficou por um tempo. Né? Não escapou da invasão dos assírios. Né? Estava na expansão. E essa expansão significa que também vai sobrar para Judá, coitado. Né? O cativeiro de Judá, em 587, Nabucodonosor II, vai invadir aqui, ó, vai invadir Judá. A diferença da invasão de Judá para a de invasão de Israel está no povo. Enquanto o povo de Israel ele se mesclou com outras culturas lá na Mesopotâmia, culturas que eram politeístas, o povo de Judá manteve a sua crença monoteísta. Aí que o povo de Judá ele passa a se autodenominar como judeus, né? Os povos semitas, certo? Bom, gente, Nabucodonosor, não satisfeito com o cativeiro, né, que ele ia impor aí aos agora judeus, né, ele vai destruir o templo de Salomão. E esse episódio aí fica chamado de Cativeiro da Babilônia. Né? Anos depois, os reis persas eles libertam, né, o povo judeu e o povo de Israel e, né, de certa forma, aí, eles passam a viver livres aí as suas crenças. Né? Por pouco tempo, botei a destruição do Templo de Jerusalém para vocês, uma imagem, né, uma representação. Por pouco tempo, por quê, gente? Por pouco tempo, porque vai chegar os romanos. Vai chegar os romanos. Os romanos, né, como vocês devem já ter estudado, imaginado, os romanos eram politeístas. E os judeus, eles fincavam um pé firme no monoteísmo. Ou seja, era uma província do Império Romano, mas era uma província bastante rebelde. Né?
E por conta disso, os romanos eles acabaram imprimindo, né, uma repressão ainda maior aí aos judeus, né, invadindo aí Judá em 70 depois de Cristo, né, e aí destruindo novamente um templo, né, que os judeus já tinham construído. Olha só, né, o templo de Jerusalém foi destruído 2 vezes, né? A primeira vez com Nabucodonosor e a segunda vez com os romanos. O fato é que quando os judeus eles retornam a Judá, eles pouco a pouco reconstroem o templo de Jerusalém. Tudo isso para quê? Para os romanos depois irem lá e destruir. E aí, gente, que vai sobrar apenas um muro, que é o Muro das Lamentações, esse que vocês estão vendo agora. Tá? Coloquei aqui, gente, uma representação da Guerra Judaico-Romana, que vai ocorrer de 66 a 73 depois de Cristo, né? Ou seja, já na era cristã. Então, gente, o que vai acontecer aqui? Né? Eu tenho a destruição do Templo de Jerusalém, só sobrando um muro. O povo judeu ele passa a se dispersar pelo mundo. E quando é que essa questão ela passa a ser resolvida? Essa questão ela passa a ser resolvida somente, sabe quando, gente? Em 1946, quando a ONU cria o Estado de Israel e aí os judeus eles podem retornar à Terra Prometida. Olha só, quase 2000 anos. Bom, gente, vamos para os fenícios agora, século X ao século VI a.C. Vamos lá, então. Gente, o que vocês estão vendo aí à direita, né, são algumas ruínas da antiga Fenícia. A Fenícia, gente, onde hoje é atualmente o Líbano, né, era uma região bastante montanhosa, não tinha terras muito férteis. Né, e como vocês podem ver no mapa aí do lado esquerdo, do lado direito de vocês, tem o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, ali aquela setinha ali indicando a Fenícia, e a gente pode ver um território estreito com uma relação para o mar. Né? Então, já daí já dá para a gente suspeitar de algumas coisas. A importância do comércio marítimo. Né? Que mais? Nós temos aí também, olha só o que eu trouxe aqui para vocês, os fenícios e o cedro. Apesar da Fenícia aí, ela ter uma cadeia montanhosa bastante grande, ela tinha né, muito mais uma abundância de cedro. Né? E, gente, o cedro é uma madeira mais leve do que as outras. Né? É uma madeira que ela flutua melhor na água. Então, isso servia para quê? Servia para construir barcos. Olha só, eu tenho o útil ao agradável, eu tenho uma madeira que desliza melhor na água e eu tenho uma região que tem uma propensão ao mar aí pela sua questão de litoral. Né? Gente, olha só aí à direita, né? De repente vocês podem ter visto uma dessas bandeiras em algum restaurante árabe, né? E não é à toa, gente. Isso aí é a bandeira do Líbano. Né? O símbolo aí do Líbano é o cedro, que antigamente aí era bastante usado pelos fenícios. Bom, gente, a origem do nome, deve ficar curiosos, né? Por que Fenícia? Fenícia, gente, ó, vem do grego fênix, que significa roxo púrpura. E por que isso? Porque na Fenícia, né, no litoral da Fenícia, tinha esse molusco que vocês estão vendo aí à direita do slide, chamado murex. Desse molusco era retirado a cor vermelha que pintava aí, né, que tingia, aliás, esses tecidos que vocês estão vendo à direita de vocês. Daí que ficou o nome Fenícia. Bom, gente, as embarcações fenícias, inicialmente elas eram chamadas de galeras, como vocês podem ver aí, né? Essa foto em preto e branco à esquerda de vocês. Vocês estão vendo um barco um pouquinho mais achatado embaixo. Né? Eram barcos não tão bons aí como o barco à direita, né? Que é uma vela maior, que tinha uma sustentação maior do vento. Esse barco primeiro aí, né, esse em preto e branco, era chamado de galera. Com o tempo, esses barcos eles foram evoluindo e passaram a fazer os contatos comerciais com várias regiões do Mediterrâneo, inclusive o norte da África. Né?
Os caras eram comerciantes assim, ó, eles faziam transporte, é como se eles fossem transportadores e eles também exportavam mercadorias. Tá? Ele não era um povo militarizado, não era um povo que investia em armas, era um povo que investiu muito no comércio. Né? E tudo isso vai ser favorecido pela abundância de cedro. Bom, gente, o comércio para os fenícios, né, era de suma importância. Aí vocês estão vendo a imagem à esquerda de vocês do empório, né, de comércio que tinha aí nos principais centros das cidades aí dos fenícios, chamada aí de Tiro, Biblos e Sidon, as três principais cidades. Né? Lembrando sempre, né, que como era uma região bastante montanhosa, essas cidades elas eram isoladas. Como eram cidades isoladas, a gente já viu isso na história, eram cidades-estados, cidades que tinham governantes próprios, leis próprias e moedas próprias. E Biblos, né? Falando uma curiosidade aqui sobre Biblos, era uma cidade que sim, ela produzia o papiro, daí o nome Biblos, Bíblia. Tá? Aí ao lado direito de vocês estão vendo o azeite, né? Que era um comércio bastante abundante aí para os fenícios. Bom, gente, vocês pensem, né? Imagina só, os caras eles faziam comércio com todo o mar Mediterrâneo, com o norte da África, vamos começar aqui, que eu quero continuar mostrando para vocês, com o norte da África, com o mar Adriático. Então vocês pensem que eles tinham que fazer esse comércio muito rápido. Agora, como é que eles se comunicavam? Eram línguas diferentes. E grande parte da escrita daquela época era uma escrita bastante complicada, né? A escrita pictográfica, era uma escrita de símbolos. E os fenícios eles não tinham tempo para perder, eles tinham que ser muito rápidos. Né? Até decifrar todos aqueles hieróglifos demorava muito tempo. Então, o que eles desenvolviam para agilizar o comércio? Desenvolveram uma escrita que, ao invés de símbolos, que eu tinha que interpretar, que poderia ser tanto uma coisa como poderia ser outra, mas não era. Era uma escrita que não tinha erro, era uma escrita fonética. Né? Ou seja, cada símbolo corresponde a um som. Vários sons juntos significa uma palavra. Ou seja, não tem erro. Né? Eu vou juntar aqui, ó, várias letras, né? E essas letras juntas aí, elas vão formar um conjunto de sons que vão formar uma palavra. Então, quer dizer, não tem erro. Né? É muito mais fácil lidar com uma escrita assim. É a chamada escrita, um alfabeto fonético, né? Escrita fonética, certo? Então, gente, essa foi a maior contribuição dos fenícios para a história da humanidade. Tá? Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. É isso aí. Até.